E hoje, em mais um podcast aqui diretamente dos nossos estúdios, aqui no Do It Cowork, eu tenho a honra de receber a minha amiga Jaiana Mota, arquiteta. Vamos falar de tudo sobre arquitetura hoje. Seja bem-vinda, Jaiana. Obrigada. Então, meu nome é Jaiana Mota, eu sou arquiteta e urbanista formada há 21 anos. Eu sei, não parece, mas é. 21 anos e com a Zia Arquitetura aí trabalhando em grupo no mercado de Belém. Legal. E já falaste, né? Já tá há 21 anos no mercado, já viu aí o mercado se transformar, né, de algumas formas. Inclusive, a gente até conversou um pouquinho, né? Não tinha o conselho antes, agora já Isso. tem, né? Deve ter mudado bastante coisa nesse movimento. Mas hoje eu queria trazer mais foco para a tua área de atuação, Sim. né? E queria entender um pouquinho hoje aonde é que tu atua. Quais são as áreas? Tem alguma área específica? Eu vou explicar um pouquinho assim da minha trajetória para poder entender como é que eu cheguei onde eu cheguei. Tá bom. Eu fiz minha graduação 3 anos na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e finalizei aqui 2 anos de UFPA. Depois que eu me formei, eu imaginei que eu ia sair e fazer mestrado fora, já estava me preparando para isso, mas foi aquela época que deu um boom imobiliário e começou a aparecer projeto de tudo que é lado, né? E aí eu me considero uma pessoa assim privilegiada pelo capital social que eu tenho, os acessos que eu tenho, e acabei descobrindo assim que ia chegar muita coisa até mim para poder produzir projetos e tal. E comecei a trabalhar e não parei mais. Desde então, desde 2005, comecei a trabalhar com o projeto e estou até hoje aí no mercado. Abandonei a ideia de fazer o mestrado por hora e dei seguimento. No meio da coisa ali, os clientes começaram a pedir para eu acompanhar as obras. Eu falei, eu não tenho essa expertise, mas eu vou atrás de estudar. E fui na UNAMA e acabei me inscrevendo e fui aceita para participar de uma especialização na engenharia civil em planejamento e controle de obras, onde eu escolhi a cadeira de viabilidade econômica financeira da construção civil para eu focar. Então, eu desenvolvi na minha monografia um método para eu aplicar o custeio meta no projeto arquitetônico. Legal. Então, eu trouxe isso para dentro do meu projeto de uma maneira mais efetiva, né? E aí, depois disso, foi quando surgiu o CAL em 15 anos atrás, 2011, e aí eu comecei também a reformular a minha forma de trabalhar em função de várias questões inerentes ao código de ética, e dei andamento nas alterações que eu achava pertinentes na minha forma de atuar. E hoje em dia a gente tem a ZI, trabalha com projeto e com obra também, mas focando bastante num pacote que a gente chama de Viabilize, que tem a ver com isso. Fazer projeto arquitetônico dentro do seu orçamento. Me explica mais sobre como é que funciona, como é que é essa metodologia do Viabilize, né? Que ZI, né? Que é Isso. Todos os pacotes que a gente escreveu no escritório, eles acabam com ZI, né? Ou Legal. tem ZI no meio. Então tem o Viabilize, que é esse, que a gente... É o maior fluxo de projeto que tem, assim. Então a gente entra, conversa, tem o briefing, depois que tem o briefing tem a ata de briefing, que é fundamental para a gente dar prosseguimento com segurança ao projeto. Depois a gente faz estudo preliminar de projeto e projeto executivo prévio. Depois do projeto executivo prévio, a gente faz o orçamento prévio. E aí a gente tem uma reunião de análise de valor, na qual a gente discute cada item do seu orçamento. Então você pode resolver que você não vai trocar de sofá agora porque você resolveu que o valor do seu sofá dava para você reformar o lavabo, por exemplo. Então é nesse momento que você toma as decisões mais importantes. Como isso também acarreta numa alteração de projeto em função das prioridades do cliente, acaba que a gente volta, altera o projeto executivo e aí faz o projeto executivo final. Porque às vezes também nem muda muito o projeto, porque a gente já tem noção de quanto a pessoa vai gastar já desde o início, né? Então a gente pensa na questão da proporcionalidade de área molhada, área seca, formatação dos ambientes, se vai ter revestimento ou não vai ter revestimento na cozinha inteira, no banheiro inteiro, entendeu? Esse tipo de coisa a gente já vai pensando desde o início, de acordo com o orçamento do cliente.
Mas no final, normalmente o que acontece é um ou outro ajuste em função de tipos de materiais, assim, que na arquitetura a gente tem essa possibilidade. Você tem uma torneira que custa R$ 70 e você tem uma torneira que custa R$ 70.000, existe, né? Caramba. Então aí eu tenho um leque de opções, assim, para escolher só na parte de especificação de materiais. Então, via de regra, o que tem de alteração é muito nessa área de especificação de materiais ou de complexidade de projeto. Por exemplo, uma bancada, ela pode ser mais simples ou ela pode ser esculpida. Então, não é importante para mim a bancada, é importante para mim a minha cama. Então, eu vou fazer uma bancada mais simples e investir na minha cama. Então, são as decisões que o cliente toma junto com a gente. E aí a gente retorna, faz o projeto executivo final e o orçamento final. Esse orçamento final que a gente apresenta é o orçamento final que a ZI tem para executar o seu projeto. Você pode pegar todo o seu projeto executivo e orçar com outra empresa para executar para você. Isso não tem problema, porque a gente secciona os contratos. Então, a gente tem o contrato de projeto e depois tem o contrato de execução de obra que chama Realize. E aí, normalmente, a gente engata e faz a obra da pessoa também. E aí, quais são os outros pacotes ou outros projetos que vocês fazem dentro que também levam o ZI? Tem o Desenrole. O Desenrole, na verdade, é um pacote de consultoria ou assessoria técnica, né? Então, por exemplo, em relação à assessoria técnica, a gente presta serviço para condomínio. Então, tem condomínios que têm contratos com a gente que de 10 horas trabalhadas por mês. Então, eles têm questões que eles trazem pra gente e a gente, olha, dá o nosso parecer técnico. Isso aqui, isso, aquilo, outro. Tem condomínio que usa os nossos serviços para aprovação de projeto, principalmente condomínio que é entregue recentemente. Então, tem muita obra e aí a responsabilidade é do síndico de aprovar. Só que às vezes o síndico não é arquiteto nem engenheiro. Então, com base em que ele aprova ou não aprova uma obra. Então, qual é o trabalho que a gente faz? A gente recebe toda a documentação, analisa a documentação e permite ou não que aquela obra comece. Entendeu? Fantástico. E hoje, como é que você está vendo o mercado aqui em Belém? O mercado de arquitetura, engenharia, de urbanismo em Belém como um todo, né? Urbanismo? Urbanismo, mas o teu mercado também que tu atua com arquitetura, né? Pro cliente final, vamos dizer assim. Tu tocaste numa parte do urbanismo que eu acho interessante também, porque também meu mestrado foi um pouco voltado para essa área, né? De urbanismo e financiarização. Então, eu tinha determinados dilemas na minha atuação que eu falei assim, eu preciso entender isso. E aí, eu acabei indo estudar para entender o que estava acontecendo. E uma das minhas questões era, os apartamentos estão ficando todos iguais. Por quê? Por que eu venho num prédio e a planta é igualzinha à planta de outro? E aí eu fui descobrir que existia um programa que todas as construtoras estavam usando e que engessava o projeto por conta de questões financeiras, né? Do nexo causal criado entre o mercado imobiliário e o mercado financeiro. Então, hoje, para você ter uma cédula fiduciária, você tem que ter determinados parâmetros que fazem com que seja possível você securitizar aquele projeto, ou seja, ter o seguro financeiro daquele projeto. Então, isso estava alterando a produção do espaço e, inclusive, em relação ao espaço arquitetônico, em escala menor, e também no espaço urbano. Entendeu? E tava ficando tudo igual por conta de facilidade de aprovação para ter... Também por isso. E aí esse programa acaba engessando, e as pessoas que usam o programa às vezes não se interessam um pouco mais para tentar tornar a coisa um pouco mais flexível. Então, mesmo as construtoras que não eram construtoras de capital aberto, que não teria justificativa para estar engessada, estão porque estão usando o programa. Entendeu? Mas ok, isso é um outro problema que a minha curiosidade já foi Mas sanada. ainda tá acontecendo? Olha, o meu mestrado eu acabei em 2018, até então sim. Agora eu não posso te garantir. Entendeu? Mas é possível.
E em relação à escala urbana, tem todas as questões de conexão política, né? E que trabalham no sentido de criar um espaço urbano de uma forma que maximize a geração de renda fundiária. Então, a gente também identificou algumas questões na malha urbana e no crescimento urbano que justificam algumas coisas, e isso é interessante. Isso me levou, inclusive, a ser indicada para trabalhar como arquiteta do grupo de trabalho de regularização fundiária e direito à moradia da Defensoria Pública, onde eu tive a oportunidade de aprender muito com os defensores públicos e tive a oportunidade de escrever o protocolo de atuação em arquitetura e urbanismo na Defensoria Pública, mas fiquei lá só um ano, porque eu tinha a história daquele ideal, né, de uma arquitetura, de uma democratização da arquitetura, e aí tem uma legislação, que é a legislação de REURB, que na verdade institucionalizou, criou de fato a necessidade da figura do urbanista no Brasil. Isso é um marco muito forte pra gente. Em 2017 aconteceu isso. Então eu tive essa oportunidade e eu não tive como abrir mão. E fui, me engajei, mas continuei com o meu escritório de arquitetura, que ainda não era ZI, né? Era Jaiana Mota Arquitetura. E aí, depois que eu saí de lá em 2021, eu saí de lá em 2019 para 20, eu acho. Não, 2018 para 19. E minto. Saí em abril de 2019. E aí, depois que eu saí de lá, comecei a estudar gestão e abri a ZI. Qual a diferença que tu viste na hora que tu foi estudar gestão para abrir a empresa? Nossa, muita diferença. Na verdade, assim, eu sempre conto pra todo mundo que eu comecei assim, sempre essa coisa de, cara, não era isso que eu imaginava estar fazendo depois de 10 anos de formada, não é isso. E aí, com 10 anos de formada, eu comecei a falar, vou estudar tal coisa pra eu entender o que tá acontecendo. E fui elaborando. Antídoto pra medo é conhecimento, né? Uhum. Então, não tem jeito. Pra mim, eu sempre acabo indo parar em algum lugar pra aprender alguma coisa. E aí, a gestão, eu tava saindo da pandemia e me perguntando, cara, eu preciso fazer alguma coisa, tem alguma coisa que não tá funcionando da forma como eu imaginei que deveria estar funcionando. E eu falei, vou pesquisar. E comecei a pesquisar e vi que eu tava ali com déficit na gestão. E descobri uma sequência de vídeos do Enio Padilha dentro do site do CAU Santa Catarina, que eram 21 ou 31, não lembro, vídeos curtos. Não está mais disponível online, Poxa. mas hoje o Enio Padilha é meu amigo, tá? Nossa, que legal. E aí, esses vídeos foram que me deram, assim, a base do que eu entendo por gestão, para eu começar, para eu abrir a ZI. Eu falei, não, esse cara tá certo, não tem como crescer, como ter o resultado que eu quero como pessoa física. Eu tenho que ter uma pessoa jurídica. Aí eu comecei a fazer pesquisa do nome que eu te falei, né? Da ZI, que pra mim é minha zona de expansão econômica. E aí abri a ZI e comecei no processo de estruturar as coisas. E aí um cliente meu que é da área de tecnologia falou, Jaiana, você precisa de um CRM. Aí eu falei, o que é CRM? Bora atrás, e enfim. E eu escuto muito as pessoas que passam pela minha vida. E o Joey é uma delas, inclusive, né? O Joey também foi meu consultor de gestão, né? E ajudou muito a gente numa fase que a gente precisava escrever processos dentro da ZI, né? E a gente fez o dever de casa direitinho. Que legal. E hoje, o que é que tu... Como é que tu vê, assim, tipo... Onde é que tu estaria se não tivesse tido essa visão de gestão, né? E hoje, qual é o teu plano de futuro olhando o tamanho da empresa que vai crescendo, né? Eu estaria apagando incêndio até hoje, né? E aí a gestão e escrever os processos da nossa empresa permite que eu esteja aqui hoje, por exemplo, com tranquilidade, com meu celular no modo avião, que eu sei que eu não tô tendo problema em lugar nenhum. Porque tem pessoas junto comigo, trabalhando junto comigo, me cobrindo em outras partes, fazendo outras coisas, e todo mundo já sabe o que tem que fazer, entendeu?
Então, eu acho que essa parte da gestão foi fundamental realmente para me dar mais liberdade. Liberdade criativa, liberdade de ter tranquilidade de sentar e projetar, liberdade para estar com os meus filhos, liberdade para estar com meu marido, para ter tempo para passear, para ter tempo para tudo, para minha espiritualidade, para tudo. Fantástico. E aí, tu tem alguma história que conte de algum cliente ou uma história de um case de sucesso? Uma história. Eu queria que tu trouxesse pra gente uma história. Ah, mas assim, histórias. Tem muitas histórias. Mas assim, em relação a, por exemplo, a questão do Viabilize, eu sempre gosto de contar Uhum. duas historinhas de dois clientes. Um chegou pra mim e falou assim: eu não queria fazer isso, isso, isso no meu apartamento, mas eu sei que meu dinheiro não vai dar. Aí eu falei: quanto você tem? Isso, isso e isso. Eu queria trocar todo o piso do meu apartamento, queria envidraçar a sacada e tal. E eu falei: ok, vamos ver quanto você tem. Ele tinha uma faixa ali de uns 20 mil reais na época. Eu falei: mas por que você acha que não dá pra ajustar o piso? Ah, porque só o envidraçamento da fachada, porque não sei o quê. Eu falei: mas é porque você tá avaliando uma questão que você não tem competência técnica pra avaliar. Então deixa eu ver. Deixa. Só de mudar o sistema de abertura do envidraçamento da fachada dele, ele já economizou metade do que ele imaginou que ia gastar ali. Porque a sacada dele era uma sacada retangular. Então permitia usar outros sistemas que não o que só pode ser usado. Porque quando a sacada é curva, você só tem um sistema, que eu não vou falar o nome. Só um sistema cabe ali, por ser curvo. Uhum. E esse sistema de envidraçamento, ele ganhou mundo. Tipo, virou a palha de aço que é bombril. Entendi. Entendeu? Uhum. Então todo mundo só pensa naquele sistema. Quando você parte para a questão técnica e olha e fala assim: não, mas aqui eu tenho uma sacada retangular, eu posso usar outro sistema. E você troca, você ganha ali um valor que você achou que essa é a reunião de engenharia de valor. Legal. Entendeu? Então a gente pegou esse recurso e eu falei assim: ok, você aceita um piso vinílico no seu apartamento? Ok, então tá. Então você consegue fazer o piso e consegue fazer essa sacada. E ele ficou feliz da vida. Fantástico. Né? E um outro, que é um case de sucesso, que inclusive é de um amigo meu, que eu considero sucesso e ele não considerou na época, depois ele mudou de opinião. Eu vou te dizer por quê. Inclusive ele trabalha na parte financeira e quando eu peguei ele pelo pé, ele falou assim: é verdade, você tem razão. Inclusive ele é meu consultor financeiro pessoal, né, de investimentos e tal, esse tipo de coisa. E aí, é o Brunão. Aí o Brunão me chamou e falou assim: olha, Jaiana, eu tenho uma situação aqui na minha casa que eu queria fazer a reforma do quarto do meu filho por causa disso, daquilo, daquilo outro. Eu falei: ok, vamos fazer um Viabilize? Aí, É o Bruno que era lutador? É. Ele já veio aqui. Já, Nosso que parceiro legal. já. Ele é Legal. muito gente boa. Legal, Ele muito é muito gente gente boa. boa. E aí eles são meus clientes, ele e a esposa dele. Aí eu falei: ok. E o filho dele tem uma história muito engraçada, porque eu sempre pergunto na reunião de briefing pro cliente uma palavra para poder eu puxar o conceito mais poético do teu projeto, né? Eu adoro isso. Então, eu vim de uma escola de arquitetura, que é essa de Minas Gerais, que a gente fazia muito isso, a gente trabalhava muito conceito, para conseguir impregnar esse conceito no projeto da pessoa. E o filho dele, karateca, gosta de cubo mágico, gosta de coisas japonesas, sim, é da bola, de jogar futebol e tal, então eu tinha que juntar tudo isso. E ele, na nossa conversa, eu falei assim: o que você queria sentir quando você. Ele tem 2 irmãos mais novos. Quando você entrasse no seu quarto, ele. Paz. Essa daí eu nunca vou esquecer, eu tenho isso gravado em vídeo, inclusive. Aí, enfim. E a gente fez, só que na época ele tava morando num apartamento de aluguel, né? Eu falei: ok, vamos fazer o projeto. Aí fiz o projeto todinho. É isso que você quer? É isso que eu quero. Aí, na hora que vamos fazer o orçamento agora. Aí fizemos o orçamento, aí mostrei. Não, não era isso que a gente estava imaginando. A gente estava imaginando um pouco menos e tal, não sei o quê. Eu falei: ó, se a gente tirar isso, se a gente tirar isso, dá pra chegar nesse valor aqui, não sei o quê. Não, não, não. Aí lá pelas tantas, eles pensaram bem e falaram assim: não sei não se eu deveria investir nisso. Porque é uma pergunta interessante, porque o apartamento era alugado. Sim. É diferente de você estar fazendo na sua casa ali, que ninguém vai te tirar de lá.
Graças a Deus a gente não fez, porque depois o inquilino pediu o apartamento de volta e eles não podiam fazer nada, né? Por diversas questões, ali não ia dar certo, de verdade. E aí, quando ele disse assim pra mim um dia, que pena que não deu certo, né? Eu falei assim, não, deu certo. Ele falou, mas como assim deu certo? Eu falei, deu certo, porque assim, te levou pra decisão correta, que era não fazer o projeto. Nem sempre executar o projeto é a decisão correta. Quando você passa por um processo que você começa a ter discernimento de quanto custam as coisas e se aquilo vale a pena ou não, dizer não para aquele projeto também é dar certo, entendeu? Então a gente tem esses dois cases aí que eu adoro. Fantástico. Fantástico. Inclusive o Brunão já passou aqui com a gente, parceiro, Gente boa amigo demais, também. Gente e super boaça. competente. E a gente tem muito como com ele que eu também luto, né? Eu faço jiu-jitsu e a gente Legal. sentou para conversar e tinha muito assunto, muitos amigos em comum, inclusive. E aí tu trouxeste agorinha uma questão de democratização da arquitetura. Sim. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Então, a gente tem aí diversas questões, né, que envolvem a democratização da arquitetura. Hoje em dia, a gente tem uma coisa chamada assistência técnica de habitação de interesse social, né? Então, existe uma forma de você tirar registro de responsabilidade técnica como a TIS, para as coisas serem mais palatáveis para um público mais popular. Você pode conseguir projetos para desenvolver projetos de assistência técnica, né, de interesse social. Além disso, eu acho que a gente tem que começar a olhar para a inteligência artificial também como esse potencial de democratização da arquitetura, não só da arquitetura, mas de todo o resto, né? Eu acho que a medicina aí, em alguns casos, sempre anda um pouquinho à frente em relação a algumas situações. Então, eu tô vendo as coisas serem desenvolvidas no âmbito da medicina e possibilitando alcançar uma qualidade maior da medicina, inclusive em lugares onde não consegue, a prefeitura não tem capacidade econômica mesmo, de pagar um cardiologista, por exemplo, para ter de plantão em tudo que é UPA, né? Então, a inteligência artificial, a internet, a tecnologia te traz aí uma possibilidade de democratização do acesso ao profissional especialista naquele problema. E eu entendo que isso também vai acontecer com a arquitetura. Eu espero que aconteça em breve. Está acontecendo, na verdade. E esse tem sido o meu foco, inclusive, tentar tirar o que de melhor a inteligência artificial tem para ajudar a gente nos nossos processos, tornar os nossos processos mais efetivos, mais eficientes, para que a gente possa estar acessível ao maior número de pessoas possível. Né? E também outras pessoas, porque eu tenho colegas de trabalho que pedem para trabalhar com a gente em algumas situações, para eles aprenderem o que a gente faz e depois irem andar com as próprias pernas. Legal. Então, eu digo que não é só ASI. Não tem problema nenhum de dividir o conhecimento, de dividir o que eu acredito. De passar, né? Até porque, assim, quanto mais gente trabalhar um pouco parecido comigo, mais fácil as pessoas entenderem o que eu faço. E por que eu faço desse jeito, entendeu? Legal. Eu gostei muito dessa questão da democratização, porque eu falava muito disso antes. Eu venho de uma escola de internet, de marketing digital ali no início, de 2010, 2011, que eu falava assim, que a internet era a maior democratizadora para o empreendedor. Que aquele pequeno que estava entrando no mercado tinha a mesma potência agora com a internet que o grande, que ele não tinha o mesmo potencial de investimento. Mas hoje, diferente de antes, né? Hoje, tu vê uma pessoa que não tem capacidade de investimento nenhum, criar um vídeo, viralizar e ser maior do que muitos empresários grandes, né? E aí a internet, ela possibilita isso e quando tu falaste, eu achei fantástico. E a visão da democratização nas profissões cada uma tem a sua visão, né, direcionada. E aí eu queria entrar num outro tópico, que é o posicionamento, né?
Hoje, como é que é o teu posicionamento hoje dentro da arquitetura para o mercado? Olha, eu tenho uma carteira de clientes muito grande, né? Eu e o Bruno, que é outro Bruno, que é o meu sócio. Conheço o Bruno já há muito tempo. O Bruno foi meu estagiário e depois saiu, trabalhou sozinho e depois voltou. E hoje é meu sócio, Que graças a legal. Deus, né? A gente divide aí nossas dores e tal, que eu acho muito importante também. Acho que essa decisão de ter a empresa também foi fundamental, porque eu me sentia muito só no meu trabalho, É. né? Então eu tinha dúvidas e eu não tinha com quem compartilhar, com quem trocar, né? E aí hoje em dia, assim, a gente tem perfis super diferentes e a gente se complementa, sabe? Então é muito interessante ter o Bruno perto. E assim, em relação ao posicionamento, pra te ser muito sincera, eu sei que vocês são da internet, do marketing digital e tal. A gente tem uma carteira de clientes muito grandes e eles são reincidentes. Então, assim, a pessoa que vem trabalhar com a gente, normalmente ela se mantém nosso cliente, Legal. né? Se não se mantém é porque provavelmente a gente não tinha ali uma linha de raciocínio muito parecida e é normal. É igual, eu acredito que seja tipo psicólogo, ou bate a liga ou não bate. Se não bater a liga, não é bom pra ninguém continuar. Tem que estar bom pra todo mundo, entendeu? Afinal de contas, a pessoa tá indo lá com a gente, que eu acho que é uma das coisas mais legais da minha profissão, realizar um sonho, né? Uhum. Independentemente do sonho. É Sim. pequeno, é grande, mas é um Uhum. sonho. Né? Ela não tá indo ali porque ela tem um problema só. Ela pode ter problemas espaciais, eu tenho que. Meus filhos não podem mais ficar no mesmo quarto. Pode ter esse problema, mas aquilo, assim, vou realizar o sonho de botar o meu filho, cada um num quarto. Então a gente tem essa felicidade. Então, assim, trabalhar com o cliente certo é fundamental. A gente faz essa triagem no nosso dia a dia dessa forma. Então, o cliente, e esse é um motivo também pelo qual, assim, não é legal você fazer um contrato inteiro jogando projeto e obra, porque pode ser que você veja, assim, que não é muito a linha do seu raciocínio ali, aquele cliente não é o seu cliente. Então, é melhor você parar no projeto e não seguir adiante para a obra. Então é interessante. E a gente tem, inclusive, conversas muito construtivas a respeito desse assunto com os clientes também. Uhum. E aí, como a gente tem essa carteira de clientes robusta, graças a Deus, a gente tem muito isso da indicação, né? Então, a pessoa que me indica pro outro já sabe, cara, a Jaiana trabalha desse jeito aqui, tu vais gostar. Então a pessoa já foi ali meio preparada. O Enio diz que propaganda boca a boca não é muito bom porque a pessoa às vezes não fala exatamente o que você quer que seja dito sobre o seu trabalho. Mas eu tenho tido muita sorte nesse aspecto, porque eu tento deixar o mais claro possível o que é o meu trabalho. E isso é um trabalho, educar o cliente sobre o que é arquitetura, sobre o que é o projeto, sobre o que você deveria receber do seu arquiteto ou não. Até Fantástico. onde vai o meu trabalho. Então, isso faz com que a gente tenha essa carteira de clientes e aí o meu posicionamento é receber e trabalhar com o cliente da melhor forma que eu puder, né? Ouvir, que hoje em dia está muito difícil, né? E ser ouvido. A gente tem reunião, às vezes, com o cliente que não sai do celular e eu fico calada até a pessoa se tocar e soltar o celular para conversar comigo, porque o meu celular fica do lado. Né? Então eu tenho ali programas inteligência artificial que grava tudo Uhum. e faz a ata de reunião para mim, para eu não ter que tirar os meus olhos dos seus olhos. Entendeu? Porque tem muita coisa que a gente acaba tirando da reunião que não é falada. Entendeu? E é fantástico ver e ter essa percepção tua agora, porque antes, quando ela estava assinando, inclusive, o termo de autorização de imagem, eu reparei na mão dela e falei assim: a tua mão parece que come da minha mãe. Ela falou, e ela já foi assertiva, assim, nas perguntas que ela fez. E eu falei assim: caramba, ela presta muita atenção Presto. em tudo, né? Inclusive, você deve ter olhado tudinho já aqui dentro. Sim. Aí eu prestei atenção, eu falei assim, essa foi uma pergunta saudosa. Exatamente. E é isso, a gente presta atenção. Eu tive um casal que foi no escritório. E aí eles sentaram comigo e conversaram. E nessa época eu ainda nem era mulher da inteligência artificial, que agora eu sou mulher da inteligência artificial. E aí eles chegaram e conversaram comigo tudo sobre o projeto deles.
E aí, quando eles saíram, eu falei assim, gente, esse não é um casal. É um casal que mora junto, mas não é um casal que mora no mesmo quarto. Quer apostar quanto? Eu vou chegar lá e vou ver que é. Porque, assim, eles foram pra resolver os problemas dos quartos deles. E aí, quando eu cheguei na casa, eram 2 quartos, cada um num quarto. Então, era um casal, mas que viviam apartados dentro da casa, assim, fisicamente, pelo menos, né? Dormia, cada um tinha seu quarto. E aí eu falei, cara, é impressionante, porque você percebe isso na dinâmica, né, Na do leitura da pessoa, casal. né? Então, assim, tem muita coisa importante. Porque, assim, a pessoa não vai chegar no primeiro dia no seu escritório, sentar e falar da vida dela. E acaba que a gente tem que entrar na vida dela, né? Eu vejo o guarda-roupa dos meus clientes por dentro, imagina. É uma intimidade, assim, do nada, né? Uma pessoa que chega e você... Então, tem gente que... Eu atendi uma pessoa, uma senhora que é descendente de japonês. E ela é reikiana. Ela aplicava reiki. Então, tinha ali alguma coisa extremamente necessária ser feita no guarda-roupa. Tinha que dividir as coisas de um jeito que eu precisava entender, inclusive da filosofia de vida dela. Né? E aí ela me explicou, e aí a gente desenhou o guarda-roupa com o tempo e tal, e ficou tudo certo. E como é que tu lida com a questão do Feng Shui? Eu vou trazer minha mãe de novo para explicar, rapidão. Eu vou trazer de novo minha mãe. Minha mãe tinha muito dessa questão, também era reikiana, tinha... Tu falasse, eu lembrei que ela tinha isso, que tal coisa não pode estar em tal lugar, tal não pode ter o espelho não sei aonde. Aí tinha toda uma questão da casa, né? E aí, como é que tu lida com isso no momento que tu vai no cliente que tem esse conceito ali dentro? Olha, eu vou te ser muito sincera. Tu já viste um meme que tem na internet? Esse meme é engraçado. Ele fala alguma coisa do tipo... Não odeie as pessoas, alguma coisa assim. Conheça o Feng Shui e passe a odiar os móveis e tal. Alguma coisa assim. Coloque a culpa nos móveis. Coloque a culpa nos móveis. Conheça o Feng Shui para pôr a culpa nos móveis. Enfim, eu nunca estudei sobre o Feng Shui. Já li, assim, coisas muito básicas e tal. Então, não é a minha expertise. Mas, assim, eu fico, inclusive, muito angustiada com o Feng Shui, porque quem é arquiteto sabe. A gente tem uma quantidade de condicionantes físicas e ambientais tão grande para lidar, para conseguir chegar num resultado final de um projeto, que se a pessoa me disser que ela não pode ficar com o pé para a janela, vai ser um problema muito grande, entendeu? Então, assim, é complicado. Mas tem gente que tem, que fala assim, Jaiana, eu não vou ficar com o pé para a janela de jeito nenhum, nem para torta, nem sei. Ok. Então a gente já sabe, coloca aí, tem essa restrição de pé para a janela, tem a restrição da cabeça para o banheiro. Cabeça pro sol. Cabeça pro sol. Então, assim, complica um pouco mais a nossa vida, pra te ser sincera. E eu sou espírita. Então, eu não sou muito pragmática com essa questão física e energética. Eu acho que tudo é uma questão de você estar bem internamente. Pra mim, entendeu? E eu trago isso até engraçado porque a minha mãe tinha muito disso na casa dela, depois quando ela foi morar comigo, acabou que ela queria mudar tudo nessa casa. Mãe! Deus do céu. Mas é assim, acontece. E aí hoje se tu pudesse escolher alguns diferenciais pra te falar assim, esses aqui são os meus diferenciais, quais seriam? Eu não vou te contar, porque o meu diferencial é não contar o meu diferencial. Se tem um monte de cliente indicando, é porque tem um diferencial. Se eu te falar exatamente... Não, mas o meu diferencial é fazer... principal, que todo mundo sabe, que não tem problema falar, é fazer projeto e fazer obra. Não é qualquer arquiteto que faz obra. A maioria dos arquitetos não curtem obra, não vão pra obra. E alguns não sabem projetar também porque não vão pra obra, na minha concepção. Eu só aprendi a projetar na medida em que eu me coloquei ali dentro da obra. Então, é muito fácil. Papel aceita tudo, computador, então mais ainda. Então, quando você vai para a obra e vê que eu não posso fazer determinada coisa porque o pedreiro precisa da maquita para encostar ali e cortar tal coisa, só que a maquita tem uma largura assim que ela não vai encostar por causa da parede, você fala assim, cara, não é o que eu quero. Tem o que dá para fazer também. Entendeu? Então, uma coisa é o que você quer, outra coisa é que é possível. Então, quando você vai para a obra e está presente, você passa a ver quais são os problemas e, às vezes, utilizar esses problemas como solução. Sim. De outros problemas. Então, é um problema? Mas eu também posso, de repente, fazer um sulco naquela parede e usar a outra parede como guia da minha maquita. Então, vai ficar perfeito aquele sulco, entendeu?
E aí, assim como essa, várias outras questões. Então, a questão de trabalhar com obra e orçamento, para mim, eu acho que é o nosso grande diferencial, né? Principalmente porque resolve um problema que é o seguinte. Não sei se tu já passaste por isso, mas a maior parte das pessoas que já trabalharam com arquiteto já passaram. Então, você vai contratar o arquiteto, aí você tem um projeto. Primeiro que você não tem a noção de quanto vai ser aquele projeto. Você fala, ai, lindo, apaixonou pelo projeto. Chega lá e fala, mas eu não consigo pagar isso aqui. Ok, digamos que você possa pagar. Mesmo assim, você chega lá na frente e começa a executar aquele projeto com outra pessoa, que é normalmente um engenheiro. Aí o engenheiro começa a falar, isso aqui não dá pra fazer, isso aqui não dá pra fazer. Aí começa uma disputa entre arquiteto e engenheiro para ver quem tá certo. Ou até entre arquiteto e arquiteto, porque tem arquitetos que executam obras também. Tem arquitetos que têm empresas, inclusive muito competentes, só de execução de obras. E aí começa aquela discussão entre o projetista e o executor, e o cliente fica no meio, vendo eles tentarem chegar ali no acordo. Quando você contrata a mesma pessoa para fazer projeto e obra, você acaba, você dissolve esse problema. Tem tudo ali dentro, né? Então, essa é uma questão muito importante. E a outra questão é a organização e a transparência. A gente trabalha, o Enio fala muito isso, eu sempre cito muito o Enio. O Enio fala que o que o arquiteto vende não é projeto, é informação organizada. Legal. Então, assim, principalmente na era da inteligência artificial, a gente precisa disso, porque assim, imagino que quem tem déficit de atenção deva sofrer com a inteligência artificial, porque você pergunta uma coisa, ela vem com 200 mil, e aí vem aquele catatal de coisa, e eu vi, Alexandre, um projeto de uma arquiteta mais nova, que era só inteligência artificial, e era assim, ó, aqui a planta, aí tinha várias imagens daquele lugar. Claramente, as imagens daquele lugar eram, tipo, várias imagens do mesmo lugar, de várias formas diferentes. Uhum. Aí eu não entendi, eu falei assim, qual que é pra eu executar? Essa ou essa? É tipo, eu escolho? Entendeu? Então, assim, não é isso não é um projeto arquitetônico. Um projeto arquitetônico é uma coisa que eu fiz uma representação gráfica sobre o que eu decidi que é melhor para aquele espaço diante das necessidades do meu cliente, nesse valor aqui, nesse espaço de tempo e com essa tecnologia. Entendeu? É específico, né? Não é eu pegar um monte de desenho de inteligência artificial, tacar numa prancha e dizer, escolhe aí. Aí eu tô tirando a minha função, que é de especificadora, que é de trazer pra mim e falar, isso aqui vai dar certo. Isso aqui, ó, decisão é essa. Entendeu? Então é muito complicado. As pessoas estão usando essa ferramenta de uma forma que não é a mais saudável. E em todas as áreas, né? Todas as áreas. Tenho visto bastante coisa relacionada a isso em todas as áreas. Eu escuto muitas histórias aqui dentro. E aí eu queria, chegando aqui no finalzinho, queria aquele momento pitch, né? Ai, meu Deus, que isso? Olhando pra câmera, tu vai falar de ti, fazer um pitch sobre a Zi, né? Para que as pessoas venham conhecer, para aquele teu cliente que pode estar assistindo aqui vir e conhecer, fazer um orçamento, né? Então, explicar um pouco do que tu faz e fazer o convite para vir te conhecer. Então, venham conhecer a Zi Arquitetura. A gente trabalha com projetos arquitetônicos de interiores, projetos de casa. Fazemos também muito a parte corporativa, a parte comercial. A gente tem clínicas no nosso portfólio, nós temos óticas no nosso portfólio. Até com bloco cirúrgico a gente já mexeu. Enfim, a gente gosta, na verdade, de estudar. Então, o que chega pra gente... Lógico que a gente não sai fazendo tudo. Às vezes a gente olha e fala, isso aqui é uma demanda para fulano de tal. E aí a gente indica a pessoa. Mas chegando até a gente, tendo uma sinergia legal, a gente ouve, a gente assimila, a gente escuta o que não está sendo dito. E às vezes até o que você não percebeu que você quer. E coloca essa solução para você como uma solução de formatação do seu espaço. Que vai transformar a sua vida, vai facilitar a sua vida, vai trazer mais qualidade de vida para você. Que legal. E aonde encontra, qual o Instagram, site, redes sociais? O Instagram da Zi é zi.arquitetura, @ziarquitetura. E o meu Instagram é Jaiana Mota Arquitetura. Fantástico, fantástico. Vai ficar aqui na descrição
você pode só clicar e já seguir, né? E Jaiana, muito obrigado por esse momento. Obrigada, eu. Aprendi bastante aqui e deixo a indicação do Portal para Negócios para contratar a Jaiana, a Zi, né? E eu tenho certeza que tem muito mercado aí. E muito obrigado, Jaiana. Obrigada a vocês. Então a gente fica por aqui e muito obrigado para vocês também. Tchau.